Uma boa noite a todos. Sejam mais uma vez ou pela primeira vez muito bem-vindos a esta casa de orações, de estudos e de auxílio espiritual. Que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos esteja com cada um e se estenda a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais essa oportunidade que nos concedem de estarmos aqui reunidos. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos desencarnados que aqui se encontram, ao nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor e aos mentores desta casa. E voltemos os nossos pensamentos até os nossos lares, onde residem nossos entes queridos. Te pedimos, Senhor, em tua infinita bondade, permita que o plano espiritual possa por lá visitar e que leve e jorre sobre cada um que lá habita um bálsamo salutar, transmitindo-lhes paz, amor e união. E que as nossas vibrações dessa noite, os nossos bons e melhores pensamentos, possam chegar a todos os nossos irmãos que se encontram no anonimato, que vivem na escuridão, que desconhecem a bondade e a misericórdia do Pai. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados nas cadeias e nas penitenciárias. Erraram sim, mas são nossos irmãos. Que o arrependimento possa tocar os seus corações e as suas mentes. Que as nossas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que se encontram com a saúde debilitada, àqueles que se acham internados nos leitos hospitalares. Pai da infinita bondade, permita que os médicos espirituais cheguem em seus auxílios, ajudando-lhes no restabelecimento da saúde. Que as nossas vibrações cheguem a todas as nossas crianças, em especial àquelas que muitas vezes marginalizadas e até mesmo abusadas acabam por percorrerem os caminhos errados desta vida. Te pedimos, Senhor, tocai o coração de cada uma, mostrando-lhes um melhor caminho a seguir, mas principalmente nos corações dos homens, para que se conscientizem do mal que eles possam estar causando, e que as nossas vibrações possam chegar a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, aqueles que mais necessitarem. Vamos pedir pela nossa irmã Silvia, para que receba a assistência do seu mentor em nos transmitindo o Evangelho desta noite, e que ele nos sirva de adiantamento moral, espiritual, e é com os nossos corações repletos de paz, amor e de muita fé que te ofertamos, Senhor, a oração que o vosso próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Boa noite. É sempre muito bom estarmos aqui nesta casa de bênçãos e orações sobre o infinito amor de Jesus que se derrama em bênçãos sobre cada um de nós e sobre a tutela dos amigos espirituais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é viver o hoje. Em Lucas 10, 38, 42, nós vamos encontrar a passagem de Jesus, uma história, nos contando o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço?
Dize-lhe que me ajude. Respondeu Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nesta passagem, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. Lázaro era um dos amigos muito íntimos e próximos de Jesus. Toda vez que Jesus ia à região, ele se hospedava na casa deles. E era comum, quando ele chegasse, muitas pessoas iam assistir à sua pregação e Marta ficava muito preocupada com os afazeres da casa para deixar tudo certo. Até parece a gente, né? Nós vivemos atualmente uma vida muito atribulada. Agenda cheia, 1000 coisas para fazer, 1000 coisas para resolver. Nós nos esquecemos muitas vezes de dar importância ao que realmente deve ser importante no nosso dia a dia. Não porque a gente queira, mas nós estamos atualmente vivendo meio que no piloto automático. Eu levanto, vou, corro, faço. Se eu te perguntar, você parou 1 minuto para refletir no seu dia? Você focou em alguma coisa? Você fez alguma coisa para você hoje? Garanto que, assim como eu, muitos de nós passa dia após dia sem perceber como nós estamos vivendo hoje, como nós estamos encaminhando o nosso dia a dia para o nosso bem-estar. Jesus em nenhum momento repreendeu Marta, porque ele sabe da importância também deste trabalho de preparação. Mas ele advertiu que Marta precisava se atentar para as grandes coisas da vida, ou as pequenas coisas que nos são ofertadas no dia a dia. Há uma pesquisa feita por psicólogos para saber como as pessoas vivem diariamente e o resultado é surpreendente. Eles pegaram um grupo de pessoas e começaram a perguntar. E eles chegaram aos seguintes números: 70% das pessoas vivem no passado, 25% vivem no futuro e somente 5% vivem no presente. Sabe a conclusão dessa pesquisa? Que os psicólogos chegaram à conclusão que a maioria de nós não dá valor ao presente. Ora, se fixa no passado, ora se fixa no futuro, e a nossa mente está vivendo em um tempo que não existe, não é real. Eu estou passando os meus dias, que estão cada vez mais rápidos, porque o tempo parece que não é mais o mesmo. Nós não conseguimos fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antigamente no mesmo espaço de tempo. E por quê? Porque nós vivemos num tempo que não é real. E quais os impactos na vida de uma pessoa, por exemplo, que vive no passado? Isso não sou eu que estou dizendo, são eles que levantaram através dessa pesquisa. Vamos ver alguns exemplos, algumas coisas que eles chegaram à conclusão e ver se alguma delas a gente se identifica? Quando eu vi isso, eu me identifiquei com muitas. Sofre por acontecimentos que não podem ser mudados. Quem fica pensando em alguma coisa que aconteceu há 10 anos atrás e ainda dá aquela dor no peito? Ainda chora, ainda não se conforma. Não enxergam as novas oportunidades. Por quê?
Porque a nossa mente está plasmada lá no passado. Como é que eu vou enxergar uma nova oportunidade se eu não presto atenção no que está acontecendo agora? Não planejam o futuro. Óbvio, né? Se eu estou lá no passado, o futuro para mim não existe. E entram em estado de estagnação. O que é entrar em estado de estagnação? Parar com tudo. Eu fico sentada horas numa cadeira, remoendo coisas que aconteceram comigo no passado. Fico estagnado, não resolvo nada. Nem as coisas que são essenciais e precisas eu não consigo fazer. Eu quero, mas eu não consigo. Isso é estar estagnado. Pessoas que vivem no passado têm tendência a ter baixa autoestima. Não se gosta. Olha no espelho e vê uma imagem distorcida de si mesmo. Não aceita. Quer ser como era há 30 anos atrás, há 2 anos atrás. Isso causa o quê? Baixa autoestima. Falta de aceitação de si próprio. Nutrem pensamentos negativos por se sentirem culpados por algum acontecimento passado. Nossa, e como a gente faz isso, né? Como a gente entra de roldão num pensamento, num acontecimento do passado que mexeu muito com a gente, que doeu demais e a gente não consegue superar. E a nossa sintonia faz o quê? Vai lá para o nosso pé. Quando a nossa sintonia vai lá para o nosso pé, os amigos espirituais nos falam que a nossa cabeça se enche de pensamentos negativos. Tem dificuldades de relacionamento com outras pessoas e se isola. Por que ela tem dificuldade de relacionamento com outras pessoas? Porque ela não vive o presente. Ela acha que o passado é que era bom. Aquelas pessoas que ela convivia antigamente, aquela casa que ela tinha, aquele emprego que ela gostava tanto, aquele carro zero que ela conseguiu comprar, aquilo era bom. Hoje não. Não quero nem conversar com ninguém. Ninguém me entende. E ela acaba se isolando. Revive as dores do passado. Nós já comentamos sobre isso. Quando o negócio está ficando meio acomodado ali, eu vou e começo a pensar, mas por que aconteceu aquilo? Por que fez aquilo? Por que a pessoa respondeu daquela forma para mim? O que acontece? E aí a dor vem e vem com força. Porque o nosso pensamento é vida. O nosso pensamento é co-criador das coisas que estão ao nosso redor. Então, quando nós revivemos as dores do passado, é como se elas estivessem acontecendo novamente. E aí, sabe o que eles detectaram? Que essa ter depressão. Lógico que eu vou me deprimir. Quem vive no passado lamenta as oportunidades perdidas, os amores não correspondidos, os casamentos desfeitos, os erros cometidos, os empregos que já não estão mais vinculados, os bens materiais que não existem mais, e por aí vai. Quando a gente entra nessa onda de pensamentos, a depressão vem.
e vem forte. Por quê? Porque você está estagnado. Você não consegue, não tem forças para sair desse estado que nós mesmos nos colocamos. E agora vamos ver quais os impactos na vida de uma pessoa que vive no futuro? Ela cria expectativas naquilo que não aconteceu. Vivem em um mundo de ilusões. O que é criar expectativas naquilo que não aconteceu? Eu vou ter um encontro amanhã. Será que ele vai gostar de mim? Será que o meu cabelo vai estar bonito? Será que a gente vai combinar? Será que eu vou gostar do papo? Será que... E a gente fica criando expectativas. E chega lá no encontro, nós estamos tão pilhados que a gente não consegue aproveitar, não consegue sermos nós mesmos. A gente está sempre pensando em algo que não aconteceu. A gente está criando o quê? Ilusão. Sentem um medo constante e sofrem por antecipação. Quem vive lá no futuro está sempre com medo. Vê uma coisa, um acontecimento no jornal e fala, nossa, agora vai acontecer comigo também. Não aconteceu nada. Está lá longe de você. E você está achando, vivendo de ilusões. Você está com medo. Você vai alimentando um medo. E o medo, ele causa sofrimento. E é um sofrimento desnecessário nesse caso, porque nem está acontecendo nada com você, mas a sua mente faz com que você acredite que aquilo vai acontecer, ou até que esteja acontecendo. Querem controlar todos os acontecimentos variáveis de sua vida. Todo mundo que vive no futuro quer controlar tudo. Não quer que nada saia de perto dele, que nada saia do seu controle. Só que a gente não tem controle de nada. Nós não temos controle do que vai acontecer daqui a 5 minutos conosco. Quem dirá o que vai acontecer amanhã no meu trabalho, o que vai acontecer com meu filho, o que vai acontecer com a minha esposa. Isso é ilusão. Isso é alimentar a mente de preocupações desnecessárias. Pensam e sofrem por situações imaginárias desagradáveis. Tendência a pensamentos catastróficos. Quando a gente vê alguma coisa muito grave na televisão, tem gente que fica sem dormir. Só pensa naquilo, só fala naquilo. E ele acha que isso vai acontecer em grandes proporções também com ele. Ele vai alimentando pensamentos e o pensamento vai crescendo dentro dele, tomando conta da vida dele, tomando conta do corpo dele, de tudo que está ao seu redor. Também não é legal. Se preocupam com os que os outros vão dizer, porque só aceitam a perfeição. Todo mundo que vive no futuro quer ser perfeccionista. Ele não aceita errar. Ninguém é perfeito, gente. Perfeito é só Deus. Nós estamos aqui caminhando para nos melhorar. Mas nós não somos perfeitos ainda. Então não exija isso de você. Não cobre isso de você. Estão constantemente duvidando da sua capacidade. A pessoa pode ser PhD no assunto, mas ela fala, não, acho que eu não consigo. Por quê? Porque ela está alimentando coisas, ela está vendo coisas na mente dela lá no futuro que nem aconteceram. Isso causa o quê? Medo, insegurança.
E ela não faz. Ela deixa para lá porque ela tem medo. Se eu fizer e sair alguma coisa errada, o que vão dizer de mim? Pessoas que vivem no futuro têm uma forte tendência a ter ansiedade. Ansiedade, meus amigos, infelizmente, daqui a uns anos, pelo que os especialistas andam falando, vai crescer e muito. É uma tendência mundial. As pessoas estão cada vez mais ansiosas por vários motivos. Por grandes informações, é internet, esqueceram de viver o simples. O simples, ele é necessário na nossa vida. E aí, como eu sempre gosto de recorrer às Escrituras para me orientar, a gente vai encontrar uma citação de Paulo, o apóstolo, em Filipenses 3,13. Olha que sábio. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Paulo, o apóstolo, ele foi um dos exemplos de maior modificação de vida. Se ele fosse olhar para a sua vida passada, ele não faria o que ele fez em termos de evangelização, em termos de divulgação das mensagens do Cristo. Ele simplesmente nos orienta. Coloque uma pedra. Use de exemplo, siga em frente. E em Mateus, nós vamos encontrar o seguinte, 6,34. Por isso, não fiqueis preocupados com o dia de amanhã, Jesus nos falando. Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. O que Jesus está querendo dizer para nós, vive hoje. Não pensa lá não, no futuro, o futuro está... Você nem sabe o que vai acontecer. Vive hoje. Aproveite seu dia. O dia é hoje. Para nós fazermos aquilo que é necessário. E nós temos algumas orientações de Jesus e dos amigos espirituais para viver o hoje, para tentar puxar a nossa vida, sair da depressão, da procrastinação, sair do futuro da ansiedade, para que a gente consiga viver hoje de uma forma melhor e mais tranquila. Uma das orientações que nós vamos encontrar em vários locais da literatura espírita. Ore pedindo auxílio a Deus para conquistar equilíbrio físico, mental e espiritual. A oração é a conexão direta com Deus. Quando nós nos conectamos com Deus, nós somos inspirados por Ele, de qual a melhor decisão e a melhor forma de agirmos em qualquer situação e direcionarmos a nossa vida. A oração é essencial, indispensável. Vigie seus pensamentos, direcionando-os para o positivismo e o otimismo. O que é vigiar os pensamentos, gente? É você prestar atenção no que você está pensando. É você chamar a atenção de si mesmo. É você não deixar o seu pensamento ao léu, porque se você não cuidar do seu pensamento, tem várias pessoas que vão querer cuidar para você, inclusive desencarnados. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos e toda vez que nós notarmos uma tendência de que estamos ficando meio caídos, pessimistas, vamos trocar por um pensamento positivo. Vamos ser otimistas. Vamos acreditar que Deus está à frente de nossa vida e vai nos direcionar. Vamos pedir auxílio. Vamos desfocar, cantar um pouquinho, procurar alguma coisa que goste para fazer. Vigie.
Tome as rédeas do seu pensamento. Agradeça e reconheça as coisas boas que você já possui. Vocês agradecem tudo que vocês já têm? Já estão com esse hábito? Mesmo as pequenas coisas. A gratidão, ela é o estopim para que a gente tenha amor e fé. Gratidão é reconhecimento. Nós precisamos agradecer sempre a tudo. Porque se nós não agradecermos também, o universo, ele nos retribui exatamente aquilo que nós vibramos, que nós jogamos para ele. Se eu não agradeço aquilo que eu já tenho, por que ele vai me mandar coisas novas? Não vai. Eu já estou reclamando daquilo que eu tenho. Ele vai me dar mais daquilo que eu reclamo? Não vai. Isso é lei universal, lei de Deus. Perdoe a si mesmo e aos outros. Gente, se nós não nos perdoarmos, o negócio fica muito difícil. Porque quando nós não nos perdoamos, nós estamos constantemente sorvendo um veneno que eu quero que o outro morra. Eu tomei o veneno. Eu estou me envenenando com aquelas coisas que eu ando pensando. E eu quero que o outro é que sinta as consequências? Não. A nossa vibração, os nossos pensamentos funcionam como um bumerangue. Ele vai e volta para nós, na mesma intensidade. Se você não se perdoa, você não consegue seguir a sua vida de uma forma mais leve. Aproveite a oportunidade de um novo dia para fazer diferente. Todo dia, quando a gente acorda, o meu livro está em branco. Está uma página em branco. Eu tenho uma oportunidade, eu vou fazer diferente, eu vou escrever diferente. Eu já aprendi que lá no passado não deu certo. Eu já aprendi que eu fiz várias vezes as mesmas coisas e nunca deu certo. Olha como Deus é misericordioso, Ele dá a oportunidade da gente de um novo dia, que eu não tenho nada traçado para que eu possa fazer diferente. Tenha foco naquilo que está realizando no momento. Estabeleça metas para a sua vida e trabalhe um dia por vez para alcançá-las. Trabalhar o hoje não significa não ter metas, focos, sonhos, nada disso. Nós temos que ter isso. Só que nós temos que trabalhar o hoje. Jesus nos fala, através da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. Nem todas as sementes vão dar frutos, mas uma vai dar. Então nós temos que trabalhar hoje, agora, para alcançar as coisas que nós queremos e que nós precisamos. Dê valor e compreenda as pessoas que estão caminhando contigo na presente encarnação. É aquela história, né? A grama do vizinho é sempre mais verdinha. É ou não é? Só na nossa cabeça, porque as pessoas que estão caminhando conosco são as que nós necessitamos para o nosso crescimento. São as que nós precisamos para a nossa verdadeira modificação, para o nosso verdadeiro aprendizado. Faça as pazes com o seu passado. Não remoa mais o passado. Os amigos espirituais falam isso muito para a gente. Não remoa o seu passado. Isso vai te causar dor. Cultive coisas boas hoje, no presente, e colha bons frutos no futuro. É assim que nós temos que agir. Pegar o nosso passado como nosso professor nos ensinou. Cultivar coisas boas, semear, ter objetivos, sonhos, atitude, ação. E aí, no futuro, nós vamos colher bons frutos. Isso é certo, isso é bíblico.
Tenha perseverança diária. O que é ter perseverança? O que é ser perseverante? É não desistir. Porque nem tudo vai sair do jeito que a gente planejou. Mas nós não vamos desistir. Nunca. Nem de nós, nem dos nossos sonhos, nem dos nossos objetivos. Não podemos desistir. Nós temos que ter um objetivo sempre na nossa vida. A vida, meus amigos, é um bem maior que Deus nos concedeu. Cuide-se. Alguém aqui duvida que a vida é o bem maior que Deus concedeu? A nossa vida espiritual nós aprendemos, mas a prática é aqui, encarnado. É aqui que eu vou colocar em prática e ter a condição de modificar tudo aquilo que eu fiz de errado no passado. Então a vida é o nosso bem maior. Nós temos que nos cuidar. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele é um instrumento que nós temos para realizar tudo aquilo que o nosso espírito veio fazer aqui. É ou não é? Então a gente tem que cuidar dos pensamentos, cuidar de alimentação, cuidar do físico, ir ao médico. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que estar íntegros, unos, espírito e corpo. E na medida do possível, que possamos estar o melhor, mais conectados possível entre o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Ame-se. Tem um psicoterapeuta lá em São Paulo que chama William Sanches. Ele é autor de vários livros. E o William, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: se ame e tá tudo bem. Quantas vezes a gente tem vergonha de se amar? Se a gente não se amar, a gente não consegue amar mais nada na nossa vida, não consegue amar ninguém, não consegue realizar nada. Então, meus amigos, o meu convite hoje, porque nós estamos em setembro, que é o mês de valorização à vida, de prevenção ao suicídio. Quando nós estamos deprimidos e ansiosos, nós podemos muito bem entrar nessa vibração, nesse sentimento de atentar contra a própria vida. Então vamos nos unir a Deus, vamos pedir a Ele forças para nos tirar de várias coisas que nós mesmos nos colocamos. Vamos valorizar a nossa vida diariamente, um dia por vez, minuto a minuto, pedindo sempre força, auxílio e proteção a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Nós somos como barcos à deriva, sem ninguém no leme a nos direcionar. Muito obrigada. Tem alguém que veio pela primeira vez? Por favor. Agora nós vamos fazer o sorteio dos livros que a nossa casa oferece. Mais alguém que veio pela primeira vez? Por favor. Mais alguém? Não? E alguém que fez aniversário aí essa semana, esse dia, vai fazer aniversário, tem? Ih, ninguém quer dar a idade. Não? Cadê os virginianos da turma?
Não? Pode abrir qualquer. Número 60, vocês receberam um papelzinho, tem um númerozinho no cantinho. Número 60. Número 96. Noventa e seis. Que os ensinamentos do Evangelho desta noite possa ter penetrado em nossos corações e em nossas mentes, no sentido de nos tornarmos cada vez melhores e mais instruídos dentro da doutrina espírita. Bons Espíritos que aqui vieram para nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos ensinamentos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes, inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos, e fazei com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta ainda mais fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Vamos pedir a Deus para que os nossos irmãos passistas recebam a assistência do plano espiritual superior, dos médicos espirituais que auxiliam essa casa e dos seus mentores para nos transmitirem as melhores energias pelas quais aqui viemos buscar, mas não devemos esquecer e compreender que se os nossos pedidos não são atendidos de imediato, é que caem nos desígnios de Deus os experimentar através das expiações e das provas mundanas, mas que tenhamos muita fé para podermos suportar com paciência e resignação as provas que aprover a Deus nos enviar. Para isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos a fé, para que a paciência esteja conosco. Por tua paciência vivemos, por tua paciência caminhamos. Auxilia-nos por misericórdia a aprender tolerância, a fim de que estejamos em tua paz. É por tua paciência que a esperança nos ilumina e a compreensão se nos levanta no íntimo da alma. Agradecemos todos os dons de que nos enriqueces a vida, mas te rogamos, nos resguarde a paciência de uns para com os outros, para que estejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre, e que a paz de Deus e a proteção dos bons espíritos permaneça com cada um, hoje, sempre, e que assim seja.